Seis da Bora! tarde, 8 da noite, Brasil, 6 da tarde, Flórida. Vamos começar aí, então agradeço a todos que estão entrando, né? Alguns já estamos aí com algumas pessoas aí já dentro e outros que vão entrando, mas vamos pegando o assunto ele vai continuar muito interessante, então gostaria que vocês fizessem as devidas apresentações, vocês como convidados aí, né? E estamos aí fazendo a live juntos. Por favor, Coutinho e Kleber, US Lands. Vamos lá para o Começa, primeiro. começa o mais jovem, que é o Kleber, depois eu falo, pô. Você Eu começa ia assim. sacanear, ia falar primeiro os mais velhos, mas eu ia tomar bullying em Não, casa depois. não, 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 não. Pode ficar à vontade. Valeu, obrigado. Obrigado, Andrés, obrigado toda a nossa audiência aí, né, pelo papo. Falando um pouquinho sobre internacionalização de negócios e me apresentando, né, meu nome é Kleber Campos, atuando, né, há bastante tempo como empresário em alguns segmentos, sempre atuando na área de consultoria, né, de modo geral, na área de wellness, né, fitness, né, trabalhando com saúde, qualidade e bem-estar. Tenho experiência também na área de automação industrial, então a gente já trabalhou com bastante pick and place, palletizer, né, esteira transportadora, movimentação de carga em final de linha. Também tem bastante experiência, né, com equipamentos, né, de modo geral, na área fitness esportiva também, então saindo só do treinamento, mas também equipamentos na área fitness esportiva. Espero poder dividir um pouco dessa experiência aqui com vocês e falar um pouquinho sobre internacionalização e o quanto a gente pode ajudar você que está nesse momento, né, de transição, quem sabe, aí, de pensar onde colocar um pouco da sua vida pessoal, seus negócios, sua família, e eles não precisam estar todos em um único lugar, né? Acho que essa é a mensagem. Sem dúvida. César, por Ô, favor. Andrés, primeiro é um prazer estar com você aqui novamente, né? Então, como nossa vida é um livro aberto, né? Nós nos conhecemos já há muito tempo, então a gente fica muito à vontade de falar e o Kleber também. Então, aqui uma conversa entre amigos e com certeza a parte da audiência também sou amigo, são pessoas que nós convivemos e outros que estão chegando agora para essa nossa confraria do bem, né? Dizemos sempre isso aqui. Exato. Então eu tenho, nesses meus 67 anos de bem vividos de vida, que parece 47, eu tenho uma história corporativa muito longa, que eu não vou aqui cansar o público com detalhes, né? Acho que é uma vida corporativa que muito me orgulha. Depois passei por algumas startups de meio de pagamento. Estou aqui há 11 anos, né? Onde eu vim passar um período sabático. Estou aqui nesses 11 anos aqui, sempre procurando fazer o melhor de mim para as pessoas que eu convivo, para meus amigos, parceiros. Eu digo sempre que os clientes que eu conheci, ou que eu trabalhei, ou com quem eu trabalhei, a maioria tornaram-se amigos. Então, essa é a história. Estamos aqui, né, repaginando a US Lens, conectando pessoas, processos e tecnologia. Isso é muito importante. E quando nós estabelecemos com a Oceanic essa parceria estratégica, essa aliança estratégica, foi visando justamente uma solução 360 graus. Então, esse é que é o objetivo. Nós somos complementares. Todo mundo já sabe aqui que nós estamos fazendo aqui que 2 mais 2 repita aquelas velhas palavras, seja maior do que 4. Então, nós estamos realmente procurando aqui mostrar ao público, mostrar aos potenciais clientes, amigos, que nós dois, as duas empresas, juntos somos mais fortes. E esse é o nosso interesse aqui nesse tempo da live, que nós possamos deixar mais claro, objetivando como eles podem perceber isso no dia a dia e, logicamente, nos consultando posteriormente. Perfeito. Também aqui fazendo uma breve introdução do Oceanic Group, né, uma empresa voltada aí à mobilidade internacional, onde atuamos em várias frentes dentro da área de internacionalização, questões tributárias e inúmeros outros elementos de, por exemplo, transporte de pets, cidadanias europeias, ah, questões de câmbio, questões de, né, mudança, frete mudança, uma gama de serviços. E
e hoje a gente vai dar o foco, né, em internacionalização de negócios aí. Sem dúvida, essa aliança estratégica, US Lands e Oceanic, tem muito a crescerem também juntas aí. Sempre lembro no início, eu vou lembrar sempre no início, no meio do fim, porque às vezes pela audiência, se puderem seguir as empresas, né? Quem não segue ainda, é muito bom para as empresas poderem seguir, né? Nas redes sociais, porque sempre tem assuntos que são colocados semanalmente, temos as lives semanais também aqui. Bom, então vamos dar start aí. Fiquem à vontade em fazer perguntas, colocarem perguntas aqui. Vamos abordando da melhor forma possível, tá? Eu já trago aí uma coisa muito interessante, né? Eu sempre trago uma das minhas apresentações, uma conversa muito boa que eu tive com uma COO de uma empresa, CFO, desculpa, de uma empresa grande, que era a Descarpar, que é uma empresa de parte de descartáveis, né? Empresa mais voltada até a área de saúde. Mas uma vez ela comentando comigo, a CFO, comentando que, olha, o mercado americano para nós equivale hoje a 50,5% da produção ou dos nossos resultados, nossas vendas, por exemplo. E o mercado brasileiro a 0,8%. Então, se nós crescemos 1,5% no mercado americano, vamos ter o mercado brasileiro, né? Então, tem um grande foco no mercado americano. E aí, com os dados do último trimestre aí dos Estados Unidos, trouxemos que o mercado achava que ia subir 3,3% o PIB, subiu 4,3%, mas muito acima do que esperavam, né? No outro trimestre, esse 3,8%, então subiu muito mais. E aqui vale muito a pena nós exatamente trazermos aqui o assunto de trazer o seu negócio para os Estados Unidos. Aqui, lembro muito bem de assuntos que o Kleber, né, por exemplo, junto também com o Coutinho, comigo, a gente lidou com clientes em pesquisas de mercados, muito assim. Acho que é um ponto muito bacana de trazer aqui, né? Kleber, vamos lá, na sua opinião aqui, eu e o Coutinho a gente fala muito, você fala pouco, a gente gosta de ouvir você. Joga um fenômeno. Boa maneira de você calar minha boca, tá bom, tá fechado assim. Me fala um pouquinho, assim, quando uma empresa, né, sei que nos busca para internacionalizar, qual alguns pontos você coloca importante dentro dessa internacionalização? Dentro do processo de internacionalização, óbvio que tem uma esteira, né, de coisas que têm que ser feitas, né? Primeiro de tudo, entender se a sua empresa vai chegar, de fato, nos Estados Unidos prestando serviço ou vendendo um produto. Se é um produto, qual é a categoria de produto onde ele vai se enquadrar, quais são os regulatórios que são necessários, né, para esse enquadramento. Como é que vai ser a sua parte operacional, né? Como é que você vai rodar esse teu trabalho? Vai ter uma loja, porta para rua, vai ter um quiosque, vai estar num mall, vai estar fora de um mall. Lembrando que o mercado americano é completamente diferente do mercado brasileiro, né? Então, aqui no Brasil, a gente está bem acostumado com ruas, calçadas, né? E uma série de outras coisas. E em muitos lugares dos Estados Unidos, malemar você tem calçada, né? Então, é muito concentrado em grandes malls, etc. Então, é muito importante entender aonde você está colocando o seu pé, né? E a melhor forma de começar alguma coisa é, de fato, fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, se nós fôssemos dividir em algumas etapas, a mais importante, de fato, é essa. E por que a gente fala que a pesquisa de mercado obviamente, a mais importante? Porque ali você vai ter um panorama, né, geral, né, onde a gente vai sempre analisar dentro de um briefing quais são as características do seu negócio e o que você precisa se atentar. Eu acho que essa de maneira bem ampla, né, para a gente já ir fazendo esse bate-bola, pesquisa de mercado é isso, porque o mercado de fato é diferente. E o perfil, normalmente, né, do latino ou de outros países é diferente. O pessoal fala assim, eu acho que eu vou botar um negócio ali na rua tal que vai dar certo, né? E é um pouco diferente, né? O mercado americano, quando a gente fala em percentual, principalmente de crescimento de PIB, você fala, pô, mas 1%? Não, nem é tanta coisa assim, né? Dá uma olhada no número por trás do 1% e depois a gente conversa, né? Então, começa mais ou menos por aí. Eu acho muito importante, aqui é um bate-papo, tá, Coutinho? Também, eu comentei ali, mas pra gente não vai... Não quero ver o Coutinho calado. O que o Kleber está falando e você está falando. Mas eu acho que é importante, quando eu falo uma pesquisa de mercado, eu lembro de pesquisa de mercado são
muito preparadas pela empresa, interativas, né? Onde Isso. eu quero, olha, impactava o fluxo de pessoas, impactava voos, tinha uma gama De de variáveis. variáveis, né, de variáveis ali É. que eram muito bacanas, que davam muita e deu muita assertividade a vários clientes, né? Então, queria que você comentasse também um pouco isso. Legal, assim, os Estados Unidos é um território muito fértil em dados, né? Essa é uma parte muito legal, né? Todo o território americano ele é obviamente monitorado, grande parte das áreas, segmentos, etc. A gente tem muito dado disponível e a gente pode consultar e melhor do que isso é tabular esses dados de maneira sistêmica, né? E quando a gente fala de pesquisa de mercado, acho que tradicional, acho que a maioria das pessoas associam que a pesquisa de mercado é aquele documento amplo, denso, né? Aquela coisa que você vai ler e continuar lendo, né? E óbvio que você tem a parte impressa, caso né, assim se queira, e tá tudo certo. Mas o que a gente tem convertido ao longo dos anos é trabalhar com a inteligência de dados orientados como apoio à pesquisa de mercado. Então a gente tabula grande parte dos dados para um BI, né? E esse BI pode ser ferramentas N, tá? Pode ser o Power BI, pode ser Tableau, pode ser ClickView, pode ser Looker, pode ser o que for, até o próprio Excel em termos de dados. Mas o mais importante é que nós tabulamos esses dados de modo que eles possam ser filtrados de maneira dinâmica de acordo com aquilo que você quer ver. Um exemplo. Eu quero investir no território americano, mas não sei aonde. Né? Então a gente pode fazer uma análise por densidade demográfica de per capita, a gente pode fazer uma densidade demográfica só de concentração de pessoas, né? Eu posso fazer uma rota, né? Uma vetorização de eixo econômico, e conforme a gente vai clicando no que eu quero ver, seja estado, condado, né? Enfim, esses dados eles vão se ajustando em tempo real. A gente pode separar isso por NAICS codes, né? Que é onde a gente tem a nossa separação do KINAI, né? No Brasil, e podemos separar isso por segmento. Então você pode ver a área de alimentação, a área de manutenção veicular, a área de, enfim, o que você quiser. Todos os dados que estiverem disponíveis a gente consegue tabular. Então a gente sai daquela pesquisa tradicional, né? E trazemos essa Essa é a interatividade, diferença. que essa é a diferença, né, Coutinho? Acho que isso faz total diferença nessa jornada de tabular esses dados. E eu digo muito, né, Kleber? Eu sempre repeti, e Andreas, sempre quando eu converso com alguém, que a pesquisa de mercado na ótica de um médico, são os exames médicos, né? Você não dá o diagnóstico de algo, de um paciente, sem antes pedir alguns exames médicos. Então, a pesquisa de mercado, para mim, é um investimento, não é uma despesa. Até para ter um não. Até para ter um não, a pesquisa de mercado é válida, porque o que nós hoje tendemos e tentamos sempre, olhando o público brasileiro, é evitar o achismo, é evitar o empirismo, é evitar o deu certo aqui, vai dar certo lá. Porque é atrativo, né? Os Estados Unidos, você está falando de escala global, está falando do mercado consumidor forte, está falando de uma moeda forte. Então, quem não quer estar aqui agora, entre querer estar aqui e como vai estar aqui, há uma diferença. Depois eu falo um pouco, Andrés, de outros mercados no mundo que nós estamos trabalhando nessa nova fase, e você há de convir que não tem jeito. Os Estados Unidos é realmente diferenciado. E até digo, sem entrar em aspectos aqui legais, porque eu não sou advogado, eu estou pegando informações do mercado, logicamente, informações da imprensa, do modo geral. Essas medidas recentes do Trump, ela favorecem muito a internacionalização de empresas, porque elas podem conceder de forma correta, com escritórios corretos, pode viabilizar vistos não imigratórios que hoje estão acessíveis, por exemplo. Então, é isso que eu queria dizer aqui, falando um pouco da pesquisa, falando um pouco dos Estados Unidos que você comentou. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é importante esse ponto aí, mas lógico que o ideal, né, é você fazer esses exames prévios, vamos dizer assim, uma pesquisa de mercado. Mas existem empresas que nos procuram, por exemplo, eu quero levar sei lá, um energético. Sei lá, quero levar esse energético aqui, eu quero levar essa caneta,
quero, né, trazer para os Estados Unidos aqui esses produtos, essa xícara, e que às vezes a empresa não lógico, toda uma preparação envolve investimentos em várias coisas, um business plan, pesquisa de mercado e tal. Mas aí, às vezes ele quer começar menor, ele quer começar, deixa eu testar, deixa eu tentar. Nem tudo no mundo a gente consegue da forma mais, né, by the book. Ah, mas eu quero tentar. Posso queimar um pouco de recurso? Posso, mas... Então, nós também estamos, né, nessa linha aí, acho que essa atuação conjunta aí nos traz a possibilidade de ter empresas que querem trazer o seu produto e também ter acesso a mercados via distribuidores ou via também Marketplaces, né? marketplaces, exatamente. Uhum. Então, isso é muito interessante para também o público, né, quem está aqui nos assistindo, saber dessa possibilidade. Porque, olha, eu sei o by the book, sempre ouvi dentro do que eu busco e tal, mas eu entendo que às vezes pode me custar um pouco mais, tá? Mas eu quero testar, levar essa caneta para lá. E conseguimos fazer isso, correto? Eu acho Certo, que André. Kleber, posso puxar uma frente, Coutinho, que eu acho que é interessante falando claro. dessa questão de tecnologia, e eu vou te devolver, prometo, a bola redondinho. Acho que um ponto que é importante é que normalmente o pessoal fala, nossa, eu vou levar isso aqui para lá, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai ser top. Né? Então, assim, óbvio que a gente tem que analisar algumas coisas com muita frieza, né? Então, quando a gente acha que tem um bom produto, acredite, né? Já existe um bom produto com 72 cores, 42 opções de tamanho, né? 49 outras embalagens e uma série de outras coisas. Então, acho que o mais importante mesmo, entender nesse processo, é que a tecnologia hoje facilitou a entrada de alguns produtos, justamente porque você não precisa ter a sua própria infraestrutura. Você pode usar a infraestrutura compartilhada. Então, um exemplo. Eu preciso ter uma operação, por exemplo, do meu e-commerce para rodar? Fora, não. Né? Eu faço um cadastramento, eu entro no marketplace e utilizo ali o tráfego da rede que já está construída, por exemplo, uma Amazon ou alguma outra rede. Mas o que é mais importante é que a porta de entrada fica mais, de fato, mais facilitada. Então, ter boas ideias no mercado americano é muito legal. E não só no mercado americano, né? Em outros mercados que têm a isenção, acessos fiscais, isenções fiscais, zonas livres, né, e etc., facilitam demais, né, Coutinho? Que vai entrar aí o Coutinho, acho que já puxou, já que você puxou esse assunto, Coutinho, fala um pouquinho de Dubai também, vai. Não, mas eu vou falar sim, mas o ponto, corroborando o que o Kleber falou, André, eu acho que essa questão do termos a possibilidade de comercializar produtos respondendo de forma pragmática, sim. E hoje nós podemos falar dos Estados Unidos nas devidas proporções, fazendo uma avaliação básica, um diagnóstico básico, onde os investimentos não são investimentos significativos, proporcionais ao tamanho da empresa que vai fazer essa imersão no mercado americano. Eu sempre digo que a grande empresa começa a média empresa começa pequena, e a empresa pequena começa muito pequena e sem denegrir nenhuma delas, tá? Voltando agora, indo para Dubai, que é um dos mercados que nós estamos atuando diretamente com agentes dentro do processo dos Emirados, como todos a maioria sabe, existem 7, os Emirados Árabes são 7, não é? Logicamente, o mais conhecido de todos nós é o Dubai, que é o mais internacionalizado, mas um dado importante para analisar é que no ano de 2025, 250 mil empresas foram abertas nos Emirados Árabes. Nossa, não sabia. 250 mil empresas. E 60% delas são pequenas empresas. Pequenas empresas. E a previsão do Ministério da Economia e Turismo é de termos, nos próximos 10 anos, 10 milhões de empresas novas. E esses números estratosféricos, quando a gente fala de Dubai e Emirados, a gente pode desconfiar, mas não pode desconfiar muito porque os caras são megalomaníacos, entendeu? E um dado importante para agregar para vocês todos é que nós hoje temos soluções em Dubai
de abertura de empresas, abertura de conta corrente, de, de alocação de empregados da sua empresa, e vou dizer que em 30 dias essa solução está pronta, onde você tenha o visto de trabalho para os Emirados para atuar legalmente naquele local, aonde o grande incentivo, olha, se nos Estados Unidos, qual é o grande incentivo? Mercado consumidor forte, dólar, economia global. A apelação de Dubai, primeira coisa, eficiência fiscal. Então, eu estou falando de um mercado, zonas francas, o hub global. Então, hoje... Você sabe... Desculpa. Não, desculpa, eu vou trazendo alguma coisa assim. Sabe que nos últimos 2 meses ali foi procurado por 3 meses, por 2 empresas de blindados, de blindagem, né? Por quê? Para acessar o mercado americano. Aí você fala, pô, mercado americano para fabricar aqui, né? Para desenvolver a blindadora aqui. Você fala, pô, mercado americano, blindadora, por que tal? Quando você faz o produto aqui, você vai ter acesso ao México, no NAFTA, e você vai ter acesso aos Emirados, que são dos maiores consumidores também desse produto. Então, os Estados Unidos ele tem o consumo do blindado mais numa linha mais de talvez o artista, uma coisa mais de entretenimento, assim, tá? Claro. Não tanto, mas é muito curioso, estava conversando bastante. São dados aqui que a gente vai trazendo para quem está aqui acompanhando a live também, que vai falando, poxa, não é só empresa de alimentos ou empresa de produtos, muitas empresas de serviço, tá? De marketing, de TI, em questões de blindagem, por exemplo, né? E às vezes a gente pensa, mas é que acessar o que? O mercado americano, mas não é só isso que é acessar. Fazendo o produto nos Estados Unidos, acessar os deals que se tem. Exato, aí você tem sua empresa aberta em Dubai, você pode ter profissionais que você leva para lá, uma grande diferença, você é responsável por si e pelos que você leva, não a cada um por si só. E como a maioria sabe, nos Emirados não existe cidadania dos Emirados, é um presente dos sheiks, de um dos 7 Emirados. Então é isso, é uma informação que eu queria dar a mais, porque uma coisa não elimina a outra. Esse é um detalhe importante que a gente está trazendo aqui nessa nossa live, André. A gente está complementando empresas, são empresas que estão se somando, são continentes que estão conversando. E o que a gente tenta fazer de uma forma muito low profile realmente é essas conexões, é juntar partes de peças. Isso olhando Estados Unidos, depois eu posso falar um pouquinho Emirados Árabes, olhando a União Europeia através de Portugal e olhando o tão propalado Paraguai. O Paraguai hoje Que no passado era o cavalo paraguaio, é o uísque falsificado, mas hoje em dia, através da lei Maquila, através de todos os incentivos, o baixo custo operacional de energia, de mão de obra. Então, quando eu estou falando hoje de internacionalização, e quando estamos falando da Oceanic com a Westlands, eu estou falando assim, opa, por que não conversar conosco sem ônus para que a gente possa avaliar o teu case e ver como melhor alocar a sua internacionalização, olhando sempre uma relação B2B2C. Ou seja, eu estou olhando sim a pessoa jurídica, mas estou olhando a família, eu estou olhando a comunidade, e aí entra muito dos serviços que a Oceanic faz, olhando toda essa parte geral da mobilidade internacional. O ponto aqui muito legal, por exemplo, trazendo algumas empresas aí que têm nos procurado, né? Dentro da área, por exemplo, estou uma empresa de estética, de emagrecimento, uma linha de cabeleireiros também que entra em estética também, mas são vários, né? Que buscam aqui o auxílio em aluguel de espaço, né? Porque exatamente essas empresas mais estruturadas, Kleber, que às vezes não quero só levar o produto,
né? Mas eu quero ah, levar uma operação maior já desde o início. Então, busca local, nós auxiliamos dentro da busca de local, as licenças ainda mais na área de médica, estética, são complicadas. Isso, Várias, a parte de marcas e patentes, onde o US Trends entra muito bem aí dentro isso. dessa área também, né? Então, muitos serviços que são colocados, né? Lógico, agregando, trazendo profissionais da área de real estate, da área de corporate law, né? Onde faz contratos também, do labor law, onde fazem contratos ah, Mão de obra, né? com mão de obra ali, né? Pessoas que vão ficar médicos responsáveis ou esteticistas responsáveis ou isso e aquilo. Bom, nós auxiliamos. Então, isso é muito importante saberem que esse serviço nós fazemos. Nós aqui estamos na Exatamente tela isso. aqui, Estamos né? Isso. misturados. Exatamente isso. Eu acho que é um ponto importante, eu estou vendo aqui na tela, vocês destacam algum específico para iniciar o processo de internacionalização. Eu não consigo ver quem fez essa pergunta, mas eu vou responder de minha parte. Converse conosco, porque não existe uma receita de bolo, dizer assim, é melhor aqui no Brasil. O Brasil já está, se estando no Brasil, não é melhor nos Estados Unidos inicialmente, ou melhor no Paraguai, é melhor na Europa, é melhor nos Emirados. Eu acho que cada caso é um caso diferente, tá certo? Isso depende de muitos fatores, mas a minha reflexão é o seguinte: eu acho que o ponto-chave que nós destacamos desse grupo que está aqui é a pessoalidade. Eu acho que eu posso falar muito bem pelo Kleber, posso falar muito bem pelo Andrés e posso falar sem falsa modéstia pela minha pessoa. Nós gostamos de gente, tá? E isso para a gente é fundamental. Então, consulte-nos, fale conosco e nós temos o prazer de orientá-los. Muitas vezes a orientação pode não passar por nós, mas nós vamos procurar o melhor caminho para ajudá-los na pessoa física e na pessoa jurídica. Eu acho que, Exatamente, desculpa, pode ir, Kleber. mas eu ia complementar um ponto que é importante. Disso tudo que a gente conversou nesses últimos 10 minutinhos aí, eu acho que eu separei, quando a gente estava conversando, eu separei 4 itens aqui que são muito legais para a gente olhar, né? Então, pegando um pouco do que o Coutinho comentou, pô, converse com a gente, né? Não tem uma receita de bolo, a gente vai de fato escolher o melhor lugar. E aí, lendo algumas matérias e sempre mantendo atualizado, o que eu tenho visto muito hoje, que o que manda, né, é o bottom line, né? É a última linha. E aí, quando a gente começa a olhar, né, os P&Ls, né, as projeções, né, todo o business plan que a gente está fazendo, eu separei 4 itens aqui para falar um pouco sobre isso. Então, primeiro, você tem cidadania? Aonde você tem cidadania? Primeira coisa, guarda essa informação. Segundo, onde você mora? Terceiro, a sua empresa está aonde? Onde está a sua jurisdição comercial, né? E depois, o seu dinheiro está aonde? Onde está o seu banking? Então, se a gente começar a entender esses 4 pontos, hoje a gente pode afirmar com precisão que esses 4 pontos não precisam estar no mesmo lugar. E aí, quando a gente começa a buscar a eficiência operacional, a eficiência tributária, a eficiência logística, a gente começa a entender que a facilidade de mobilidade, ela está muito grande. Então, de repente, eu vou fazer uma conta simples aqui, né? Esse caos que o Brasil está passando com o novo IBS com o CBS, a carga tributária vai sair ali dos seus 20 e tantos para 32 e tantos. Agora, uma coisa importante, né? Emitiu a nota, o pagamento caiu na conta, o split do imposto sai na hora, então o fluxo de caixa vai vir no chinelo. Então, a gente está falando de uma operação, vou arredondar aí, de 30 e tantos por cento ou mais. Dependendo do volume de negócio que você tiver, manter essa operação, por exemplo, fora. Vou dar um exemplo. No Paraguai, com incentivo de exportação, você acaba tendo todo o seu CAPEX 100% incentivado, não tributado. Ou seja, você manda a tua operação para lá, maquinário, insumos, etc., e já entra imposto zero para você montar teu parque fabril. Depois, na tua exportação, 1%. Um exemplo, tá? Qual que é a tua eficiência? Você fala, mas eu vou gastar um pouco mais com frete. Eu tô supondo, eu vou gastar mais com frete. A conta fecha. Né? E esse N outras situações. Então, eu acho que o ponto importante da gente começar a trazer
essa visão é que existe a eficiência muito maior quando a gente começa a olhar a planilha e entender que a tão falada globalização lá dos anos 2000, etc., hoje, mais do que nunca, ela está na veia. E aí, né, o Andrés, acho que você pode aprofundar um pouco mais, né? Óbvio que nesse meio tempo tem a mobilidade internacional, né? Você precisa levar o executivo, você precisa estar com um olho no visto, enfim, toda aquela parte operacional, né? Não, você tem que. Hoje você comentou aí de Paraguai, por exemplo, onde está fazendo os acordos aí com Itaipu, né? Itaipu. Com o governo americano, né? E aí, dessa forma, realmente é interessante. Lógico que você tem o Uruguai também, né? Que é interessante também, pessoa física, muito. E você tem aí Dubai, comentamos, com vários incentivos. Como dentro dos Estados Unidos, você tem locais que deve ser muito ter uma atenção muito grande quando você faz. E aí, entrando já na internacionalização, Estados Unidos, né? Só vou abrir um parênteses que lembrar que também agora no Brasil vai ter o imposto de dividendo, 10%. Ah, 10%. Mas, CPF acima de 50 mil de distribuição, 10% direto. Exato. Bom, aí vamos voltar lá para os Estados Unidos, uma análise, né? Acho que, por exemplo, o que a Isa comentou aqui, quais são os erros comuns de empresários e tal. Eu lembro alguns erros muito interessantes. Eu lembro que teve cliente que já nos procurou que ele quis abrir uma empresa nos Estados Unidos, abriu uma empresa. Tem vários tipos de empresa aqui, por exemplo, a LLC e Corp. Ele adorou o nome Corp, porque ele achava o Corp, o nome, ele gostou do nome, eu quero ter uma Corp. Só que isso resultou nele, pelo menos eu me lembro mais ou menos assim, uns $33 mil a mais de imposto no ano, porque a Corp é tributada completamente diferente de uma LLC. Então ele não foi orientado devidamente, ele só foi por uma estética, vamos dizer assim, o tipo de empresa. Outra coisa que tem que se notar muito é os locais onde onde vai fazer esse negócio. Por exemplo, estou com um cliente que está analisando se ele vai abrir Flórida, Delaware ou Alabama, tá? E aí é feita uma análise isso para o cliente aqui, então para todo mundo que também está assistindo, o ponto de se prestar muita atenção do ponto de vista de LLC e Corp, como que é qualificado? Porque você tem do ponto de vista federal, estadual, nenhum desses estados tem a parte municipal, tá? Então não vou nem entrar no municipal. Mas como que é uma LLC? Ela não é tributada, ela é toda distribuída por o dono. Uma Corp, a Corp é tributada, mas a distribuição é menor para o dono, quando distribui é menor. Tá, bom saber. Só que em Delaware tem uma isenção de corporate tax, mas não tem isenção de individual tax. E não tem, aliás, tem isenção, tem isenção de sales tax, não tem de individual tax. Como na Flórida, você tem sales tax que é tributado em 7, mas o indivíduo é livre e o business numa corp é tributado. Então, olha só, em Alabama é tributado na pessoa física e na jurídica. Então, a gente teve que montar para ele todo o cenário e mostrar, olha, Delaware, Corp com essa tributação final, LLC com essa tributação. E vamos ver, é uma empresa de serviço que não tem sales tax ou uma empresa que está vendendo o produto que tem sales tax? E aí vai entrando essa análise que nós fazemos. Então, Isabel, né, Isa, eu falei Isabel, mas é Isa, respondendo um pouco aqui, os erros mais comuns primeiro, achar que o seu é igual ao do vizinho. Isso Cada um tem comum. sua individualidade. Isso é muito comum. Isso é muito então, comum. no que eu escuto no Instagram de muita gente e tal, eu vou usar para mim, padrão. Não ele fez, eu vou copiar. O Andréas e a minha pessoa também, a Isabelle com certeza também, nós temos filhos em idades distintas que vão às suas academias de futebol. Se você sentar ao redor do campo, ficar ouvindo as conversas dos pais sobre detalhes de internacionalização,
você vai ouvir de tudo, né? Então, todo mundo é um consultor, todo mundo desenvolve o seu mercado. Então, eu acho que uma palavra que, André, você deitou e rolou aí na parte da questão tributária, acho que a palavra planejamento é a palavra-chave. É, Então, faça um planejamento financeiro, faça um planejamento. Não precisa, não estou falando planejamento financeiro. Quando eu faço avaliação de uma pesquisa de mercado. É, até, tente olhar algumas pequenas variáveis que diminuem, minimizam muito o teu risco. E nós sabemos, não vou aqui repetir, inúmeras empresas brasileiras de sucesso que vieram para cá no empirismo, porque achando que o case de sucesso dela no Brasil é igual aqui, infelizmente não tiveram sucesso. Quanto outras que começaram bem pequenininhas, bem tranquilas, hoje estão firme e forte nos Estados Unidos. Uma coisa um pouco padrão, isso que é bom todo mundo saber aqui, é assim, normalmente quando você inicia um negócio, o negócio ele não é super rentável desde o início, né? Ele vai engatinhando até. Então, assim, uma LLC de cara, isso eu já posso dar um spoiler aqui, spoiler. não sei se é essa palavra, estou cada vez ficando mais moderninho, Uhum. né? É a questão de uma LLC faz mais sentido no início de uma operação do que uma corp. E você pode depois transformar uma LLC numa corp, depois que você está tendo resultados maiores, porque o Kleber tocou muito um ponto importante no momento, última linha. Os Estados Unidos conta a última linha. E o que é a última linha, né? Última linha, você tem N deduções, que até a Receita Federal Brasileira limita e muito mais, mas o IRS, né, a Receita Federal Americana, é mais abrangente, mais pró-business nesse sentido, aprova despesas que são realmente despesas que você pode ter no dia a dia, que muitas vezes não consegue colocar em outros locais, aqui você consegue inserir, tá? Então, realmente, eu acho que o ponto é, não tem um igual ao outro, isso em qualquer coisa, tá? Em negócio, em business, em qualquer situação, né? E outro ponto, planejamento, como o Coutinho colocou, é pensar. Igual o cliente está, né, perguntando, a gente está fazendo um trabalho a ele, pô, Alabama, Flórida, Delaware. Rapidamente, junto com o advogado dele do Brasil, tributarista, a gente está analisando e tal, e sabemos já a resposta, já finalizamos agora recentemente essa análise para o cliente. E só respondendo aqui, posso abrir uma empresa com visto de turista? Pode abrir. Qualquer pessoa no mundo, independente da sua nacionalidade também, tá? Você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. O ponto é que você não pode trabalhar nesta empresa. Então, abrir, eu posso ter um chinês, eu posso ter um indiano, eu posso ter um brasileiro, pode ter qualquer visto. Ele pode, ou não ter nem visto, né? Ele não precisa nem ter visto, né? Então, você realmente pode ter a empresa, mas não pode trabalhar. Este é o ponto, né? Aí tem uma outra pergunta aqui. Sobre o Amazon. A Sobre a Amazon Amazon. é a solução de distribuição? Quais prós e contras? Acho que o Kleber aí sabe mais essa linha aí. Existem alguns modelos, né, que dá para se trabalhar e assim, eu sempre vou falar uma mesma coisa, né? Apesar de a gente ter grandes marketplaces, assim como a Amazon e outros no mundo, né? Mercado Livre, né? Mercado Livre aqui no Brasil, etc. Você tem que tomar muito cuidado para construir o seu business alicerçado 100% no terreno alugado, né? Então isso é muito importante. Então, sabendo que você está no marketplace, as regras do jogo quem dita não é você, né? Então, se você colocar no teu planejamento que você tem o comissionamento do marketplace para ser feito, se você vai utilizar ou não o fulfillment dele, é uma outra opção, ou se você vai fazer a entrega, ou se você vai mandar tudo, né, para o fulfillment, a mesma situação tem aqui também no Brasil, né, no Mercado Livre. Então, existem várias situações em que existem também prós e contras. Eu acho que o mais importante de ser analisado de maneira assim mais assertiva, qual que é o ciclo de vendas do seu produto. Produto que tem um ciclo de vendas um pouco mais longo, a estocagem do fulfillment pode gerar custos extras de estocagem, né? Produtos que têm um giro mais rápido podem ser mais de fácil comercialização, de fácil gestão nesse sentido. Eu acho que, de novo, né, existem muitos prós e contras, mas acho que o principal a ser analisado é esse. E sempre que possível,
trabalhar com ferramentas acessórias, né? Não só trabalhar com marketplace, mas aos poucos ir construindo ferramentas de vendas, né? Trazer o seu próprio e-commerce, trazer o WhatsApp, né, para trazer um catálogo de vendas, né? E assim vai, né, Buscar Patrícia? distribuidores locais também, não só pela Isso. questão. E deixar bem claro, né, eu acho que eu vou pegar aqui algumas perguntas que foram feitas e somar com vocês. Começando pela Kelly, eu acho que é um ponto importante, ou seja, sim, como o André falou, obviamente, pode abrir uma empresa, mas você não pode colocar a barriga no balcão. Então, você não pode tocar a empresa. Então, nós aqui, nós do grupo US Lens Oceanic, nós colaboramos com o cliente em operacionalizar sua empresa nos Estados Unidos ou em outros mercados, mesmo ele não sendo o gestor direto do negócio. Ele é o sócio, ele é o dono, ele vai poder participar e tem total. Para poder não, ele deve, total a decisão é dele, mas ele tem essa gestão compartilhada conosco dentro do seu dia a dia, que nós falamos que é o end-to-end. Então, é o cliente que, desde a concepção do negócio até a comercialização, ele pode atuar com a Oceanic, pode atuar com a US Land. Isso é um ponto importantíssimo. E para quem falou da Amazon, que somando com o que o Kleber falou, é bom deixar claro que as regras da Amazon nos Estados Unidos são diferentes da regra do Brasil. Então, você tem sempre que ter especialistas e não quero aqui passar a dependência completa dos nossos clientes e amigos, mas procure ter pessoas de confiança que possam ajudar vocês nesse processo. Não façam a coisa sozinho, no empirismo, porque a chance de erro é muito grande, mas assim sim, com certeza, a distribuição através da Amazon é entre as várias formas de distribuição que nós temos. Exato. Eu acho que a Amazon ela tem regras ali que você só pode inicialmente vender uma coisa, depois você vai ganhando confiança e tudo mais, né? Regras Mas de tempo de devolução, né? Tem uma série de situações. respondendo, também teve algumas perguntas anteriores, e aí, já clarificando, a Patrícia perguntou, mas eu tenho contra ter um colaborador. Vou dar um exemplo muito claro, Patrícia. Imagina que você está no Brasil, você, Patrícia, né? Está no Brasil e quero comprar uma propriedade aqui nos Estados Unidos, um imóvel para alugar. Você pode abrir uma empresa, imagina que você não tem nem visto de turista, nem visto nenhum. Você abre a empresa, né? Um realtor, tem alguns realtors aqui na live conosco, né? Para dar um abraço aqui na Carol, por exemplo, que pode ajudar, uma delas que podem ajudar você a adquirir a propriedade. Essa propriedade você pode colocar com uma empresa que vai fazer o property management, né? Que vai fazer a gestão dessa propriedade, ou aluguel, ou você pode alugar em Airbnb e tal, mas normalmente você tem empresas que fazem uma gestão, porque pode ter um problema de elétrica, de hidráulica, alguma coisa, elas vão estar lá. E você, ok, e vai dar o resultado para você, e você vai entregar imposto de renda, e você não está nem nos Estados Unidos. Só que você não. E você vai estar aqui lidando com isso, né? Mas você não precisaria ter alguém, né? Eu digo, contratar alguém. Você pode ter fazer isso a você, né? E nós auxiliamos claramente nesse sentido aqui, tá? Deixa eu ver a pergunta, por exemplo, se validar o mercado americano com baixo investimento antes de escalar o negócio, como fazer isso na prática? Sim, a gente falou no início da live, por exemplo, você pode ou fazer com maior investimento, com pesquisa de mercado, com business plan, levando uma estrutura, trazendo profissionais, e a gente auxilia até na busca de profissionais e tudo mais, como a empresa quer levar na caneta aqui e que pode querer acessar o mercado através de distribuidores ou marketplace, que nós auxiliamos sim, tá? Isso o investimento é pequeno, assim, acho que quando fala, não é, quando a gente está falando de investimento, entendo que nessa questão de uma empresa que está numa escala ainda de conhecer o mercado, essa pesquisa ela pode ter dimensões distintas, mas ela é um guia. Então, na hora que você faz uma análise superficial, mas que dá a você o caminho, você pode com certeza viabilizar a distribuição
e testar o produto, e com o teste do produto, você aí volta para você fazer um plano de negócios, de repente você fazer um roadshow para buscar investimento, você tem um teaser. Então, repito, a minha recomendação que eu dou, isso não é um trabalho, isso é um prazer, é que nos procurem com cada caso de vocês, que nós vamos dar a vocês alternativas para que sejam mais assertivas para o atingimento do objetivo. Acho que até trazendo um pouco de clareza, né? Eu não sei se eventualmente quando o pessoal, né, pergunta, fazer uma pesquisa de mercado, e tal. Acho que é só para trazer um pouco o que é uma pesquisa de mercado e o que é uma pesquisa de campo, né? Às vezes acho que o pessoal está acostumado com pesquisas de campo. É quando você tem pessoas que vão em loco, né? De fato documentam o tráfego daquela região, documentam, pesquisam pessoas, respondem questionários, pegam amostragem. As pesquisas de campo, elas são válidas, mas obviamente para mercados bem específicos e talvez até mercados já consolidados, ou micromercados, né, dependendo de negócios muito locais, e essa sim tem custos elevados, porque você envolve hora homem trabalhada, envolve sistematização, dias de amostragem, uma série de outras coisas. Então, só para trazer a diferença clara aí, né, não sei se está todo mundo habituado do que é uma pesquisa de mercado versus uma pesquisa de campo, tá? Então, talvez a sensação seja que seria a segunda, né, pesquisa de campo e não uma pesquisa de mercado. E também, só trazendo aqui algumas informações, né, para o público também, peço sempre lembrar de nos seguirem, né, seguirem as duas empresas de Westland, seguirem a Oceanic Group, né, lembrando que a Oceanic Group também tem sede em Fort Lauderdale, tem escritório em Orlando, e então, realmente, locais onde há um público, tem uma demanda grande, não só de brasileiros, óbvio, como inúmeros, o público latino muito importante e diversos outros países, né? E nós estamos aqui em Celebration, nós estamos em Kissimmee, que é o condado vizinho Orlando, e, logicamente, facilita bastante a comunicação conosco, seja na Flórida como um todo, mas entendendo que a nossa atuação de nossas empresas é em âmbito nacional, não em âmbito local. Mas assim como dizemos que Portugal pode ser uma porta de entrada para a Europa, é, acreditamos que Flórida, para os brasileiros, sobretudo, é uma grande porta de entrada para os Estados Unidos, obviamente considerando as questões fiscais que foram citadas aí pelo André, independente do produto ou serviço. Exato, tem pergunta, por exemplo, quais estados ou cidades costumam ser mais estratégicos para iniciar operações e por quê? Vou trazer algum ponto aqui. Obviamente, já digo 2 estados maravilhosos para negócio, Flórida e Texas. Por questões tributárias, sim, né, muito interessantes. Por questões saiu ontem, de novo, uma grande matéria aqui nos Estados Unidos sobre a vinda, né, ainda de muitos, chamam de snowbirds, mas não vão ser mais, mas muitas pessoas do norte descendo para os 2 estados, né? E com isso, acho que são mercados fortes por tributário, óbvio, e por estar com uma demanda muito grande. Tanto é que foram a questão de moradia, onde mais lugares de valorização foram nesses estados. Então, sugiro, né? E aí lá no Texas se tem Dallas, Austin, Houston, né? Os grandes ali conhecidos, ali fora inúmeros outros. Como Flórida, aqui você tem Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Boca, Palm Beach, Orlando, Tampa, vamos colocar assim, Jacksonville, né, mais conhecidos assim, né? Mas eu colocaria esses 2 locais aí não sei o que você tem visto também, Coutinho. Sim, não, mas eu concordo 100%. As questões, favorecido pelas as questões fiscais e pelas questões climáticas, pelo próprio mercado, Texas e Flórida são os estados campeões, né, em termos de possibilidades. E as cidades, você citou também, André, eu acho que não tem nada a acrescentar em relação às suas sugestões. Eu acho que a gente tem um pensamento muito parecido nesses aspectos aí de pensamento em relação às oportunidades no mercado americano. Trazendo um pouquinho de tipos de empresas que estão vindo assim, que a gente tem auxiliado, empresas dentro da área de móveis, por exemplo, móveis tanto de luxo, quanto móveis de escritório, quanto móveis pré-planejados, né? Muitos.
questões de empresas de serviço, tá? Muito até no ramo de beleza, marketing, beleza estética, tal, marketing e TI, vamos dizer assim. Empresas de alimentos, aí uma gama, aí alimentos a gente pode trazer alimentos e bebidas, vamos dizer assim, uma gama aí de produtos querendo entrar aqui, de chocolates, bom, uma gama aí de empresas e até empresas de embarcação, na área de náutica, né? Não só na fabricação em si, ou às vezes fabrica o casco no Brasil, traz o casco para cá, equipa a embarcação aqui, a lancha, por exemplo, que é bem interessante, né? Pelos custos, assim, para que o motor que é feito aqui vou levar para o Brasil com taxa, montar lá, depois trazer. Então, temos muito isso. E, bom, essas são as empresas que mais temos vistos aqui conosco, nos buscando. Tá? Tecnologia, com certeza. Tecnologia tem sido uma constante de empresas que buscam desenvolver o desenvolvimento fora do Brasil, considerando uma coisa muito importante. A tecnologia, você consegue trabalhar com os custos do Brasil e com receitas americanas ou receitas dolarizadas, muitas vezes. Então, isso favorece muito as empresas de tecnologia quando tem bons serviços e bons produtos, que você embarca uma tecnologia de alto nível, de alta escala, com mão de obra brasileira, o que faz a Índia também, o que faz outros países do mundo, tá? E uma coisa que sempre você está comentando, Adriano, acho que também somando as colocações, ou seja, esse testar o produto, a gente tem alguns cases dos nossos diretores associados lá em Portugal, do teste no ponto de venda realmente. Lógico que Portugal é um pilotaço, né, para a Europa, um país de 10 milhões de habitantes, então são oportunidades também que você pode viabilizar, testar os produtos de fato, no ponto de venda. Lógico que é muito mais simples do que você testar nos Estados Unidos da América. Você tem que saber onde você quer, de fato, ter uma circunscrição menor para ter um resultado maior. Essa é a Aqui, por ideia. exemplo, tem uma pergunta aqui de bebidas e tabaco, é difícil, vou dizer assim, até porque a gente já trabalhou tanto com bebidas, né, empresas para bebida alcoólica, como energéticos. Bebida alcoólica, bem complicado, licenças complicadas, demoradas, então às vezes é melhor trabalhar com um distribuidor daqui que vai trazer, só que você falar para o mercado americano é muito curioso, tá? Vou contar um caso de uma empresa de embarcação, tá? Sei que está chegando ao final aí, mas é muito interessante. Ele vinha tentando trazer uma embarcação, moldar aqui, tentar trazer nos boat shows, vender e tal. E quando o americano não está acostumado igual ao Brasil, igual ao brasileiro, por exemplo, que você, ok, chego numa loja, eu quero aquele negócio, e o pessoal fala, daqui a 2 meses vai estar. Daqui a 3 meses vai estar aqui, por exemplo. Né? Porque vai chegar. Tal. O americano, quando tem isso, ele diz na hora. Ele fala, ok, eu tenho produtos similares, ele tem muito acesso a produtos, então, lógico, não é o mesmo, mas é similar e está pronto amanhã. Então, eu prefiro isso. Na hora que ele escutou isso, não só, né, da orientação, mas de muitos distribuidores, que ele trouxe 6 lanchas para cá, estavam disponíveis para venda, ele vendeu no Boat Show as 6 lanchas. Ele não vendia uma, porque uma era amostra e aí tinha que vir daqui a 3 meses e tal e tal. Então, na hora que ele teve isso, então, aí eu vou dizer, às vezes eu puxei pela bebida, né? Porque difícil chegar também para um distribuidor e falar, ó, o produto está lá no Brasil, busca esse produto para chegar aqui. Não vai fazer isso. Isso é um grande detalhe que muitas empresas, a gente auxilia bastante para eles terem aqui, nós temos acesso, né, estamos direto em contato com portos secos e tudo mais, para que abra a sua empresa aqui, traga o seu produto para cá, tá? Né? Isso, ter o produto aqui, aí você vai fazer, né? Sempre lembrando, então,
E isso entra também. E tabaco, então, a licença é mais complicada ainda, tá? Então, Tem vou que, dizer que. tem que passar realmente para as questões regulamentares. Logicamente, existe níveis de dificuldade diferentes. Nesse caso, são diferentes para maiores, né? Então, realmente tem que haver um certo cuidado nessa avaliação, mas é fato isso. E um ponto interessante para trazer, por exemplo, tem empresas que estão vindo para cá que querem começar a sentir a construção, né? Muitos, isso tem vindo também bastante, né? Construção, seja de affordable homes, de malls. E isso nós temos auxiliado, tem uma empresa parceira, a Auxili Developer, tem auxiliado bastante os clientes dentro dessa linha, né? Onde estão, vou dizer bastante, mas está no início até de operação com alguns clientes, mas eles têm investido nessa linha tanto de construção e venda, onde tem um ROI bem interessante. Affordable Homes, para quem não conhece, é a casa de entrada do americano, então tem N benefícios. Você vê agora as taxas de mortgage caindo. O Trump, essa semana, início da semana, no final da semana passada, fez uma grande aquisição governamental de 200 bilhões de dólares. O negócio aqui números são 200 bilhões de dólares injetando no mercado de mortgage, então as taxas caíram. Então, é interessante também para quem está querendo, e às vezes mas eu não quero entrar no mercado eu mesmo, até porque você precisa de um general contractor para construção, mas eu quero sentir o mercado. Excelente. Então, nos busque, né? Eu acho que para finalizar Exato. aqui, a gente está chegando ao final, mas a mensagem é: tive um interesse, estou com aquela questão de internacionalizar, seja a minha empresa ou o meu patrimônio, uma parte, alguma coisa, não é só para os Estados Unidos, para a Europa, para Dubai, como comentamos aqui, para diversos outros cantos. Podemos auxiliar tanto a Oceanic Group, né, quanto a US Lands. Aí eu sempre fugi disso que eu estava pensando quando eu falei da Oceanic, a US Lands, tá? Gostaria que vocês dessem uma mensagem final aí também para o seguidor, para quem está nos acompanhando. E, por favor, nos acompanhem semanalmente também. Eu vou dar o último recado depois do Clebão e do Couto. Kleber, fica à vontade. Valeu, obrigado, Coutinho. Eu acho que o caminho é esse, né? Acho que, na dúvida, né, o melhor é, de fato, procurar se aconselhar, a gente conseguir entender o teu produto, o seu serviço, quais são os seus anseios pessoais, anseios familiares, anseios, né, da família, né, de modo geral, dos seus negócios, né, entender que isso, né, como eu comentei, podem estar em locais diferentes, em momentos diferentes, isso não tem correlação. É importante olhar para a eficiência do negócio como um todo e analisar a última linha, né? Então, às vezes, fazer alguns arranjos pessoais e empresariais faz total sentido para você conseguir prestar um bom serviço, prestar a venda, né, de um produto para fora, né, internacionalizando para qualquer outro lugar do mundo. Acho que esse é o principal caminho. E o ponto, acho que somando aí, o primeiro é um prazer, não é, André, estar participando dessa live. Para mim, a primeira de muitas, que nós também celebremos essa aproximação com muito sucesso. Sucesso nas pessoas, dos sócios, dos colaboradores, dos parceiros, dos amigos. E falando de parcerias, nós temos muitas e queremos sempre ter muitos parceiros, mas o ponto fundamental é que você trata com um único ponto focal. Então, nós temos muito cuidado. Se um de vocês nos procurarem, o ponto focal vai ser a nossa empresa com vocês. Nós queremos que você tenha esse contato, essa intimidade, porque o prazer que eu tenho na minha vida, minha longa vida, graças a Deus, de muito mais amigos do que pessoas que não concordam comigo, não vou dizer inimigos, não concordam comigo, é de fazer amigos e transformar clientes em amigos. Então é isso, um prazer imenso falar com vocês e qualquer coisa disponham do amigo, do Kleber e, logicamente, da Oceanic na pessoa do Andrés e dos seus sócios colaboradores. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Sigam aí as duas empresas, rede social, acompanhem notícias, acompanhem as lives semanais e estamos à disposição. Espero que tenham gostado.
US Lands e Oceanic Group. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Olha, boa noite. Boa Boa noite. noite.